Olá, meu nome é Estela Gulubaster, eu sou locutora, atriz, mestre de cerimônias e diretora da Talk Chic 22, que é uma empresa que oferece cursos, consultorias e palestras sobre expressão verbal. Nossa empresa, ela tem diversos produtos, todos eles focados para que você fale bem, se sinta confortável, seguro e, antes de tudo, tenha prazer de falar em público. Estou aqui para apresentar o primeiro volume da coleção especial sobre linguagem corporal. O objetivo é oferecer a você algumas ferramentas que serão muito úteis no seu dia a dia corporativo e social. Eu vou pedir uma coisa para vocês, que prestem muita atenção durante todo o tempo que estiverem assistindo essa gravação. Eu vou brincar muito, tirar muito sarro, mas tudo o que eu vou dizer vai ser extremamente útil para a sua vida. Nós oferecemos algumas consultorias. A primeira delas é o diagnóstico de apresentações, onde nós acompanhamos o nosso aluno, o nosso palestrante, ao evento. Observamos tudo, face e coerência, conhecimento do assunto, gestos eficazes, o comprometimento e a generosidade de passar informação. Temos também o diagnóstico comportamental, é um produto novo no mercado e extremamente eficiente. Por quê? Ele acompanha o cliente nas situações mais delicadas, onde ele geralmente erra. Contato com o cliente, palestra, situações delicadas. Então, eu finjo que sou assistente do meu cliente e anoto tudo que eu observo de características positivas e menos favoráveis. Depois disso, nós oferecemos a adequação comportamental, que é uma consultoria muito interessante, porque nós damos a solução para o que foi detectado no diagnóstico comportamental. Então, se você treme demais a caneta diante do cliente, você mostrou ansiedade, a gente vai dar uma solução para o que você fazer com as mãos. Porque algumas pessoas têm realmente dificuldades em o que fazer com as mãos. Uma das soluções é o curso Arquitetura da Fala. O que é isso? Eu imagino que você nunca tenha ouvido falar sobre esse curso. Pois é, ele é novo no mercado. Novo e muito respeitado por aqueles que já fizeram e conhecem essa técnica. Ele trabalha a credibilidade da fala. Meu Deus, o que é credibilidade? O que é credibilidade na fala? Você já deve ter se perguntado, você sai de uma reunião e fala, será que eu convenci? Será que eu falei rápido demais? Será que eu cometi os famosos vícios de linguagem que eu sei que eu falo, né? Toda hora vou estar falando para mim fazer, para mim comer, para mim mostrar. Esses são os maiores medos. A pessoa tem medo de errar, ela tem um excesso de autocrítica. Então esse curso ele trabalha estratégia da fala. Primeiro, para que servem as pontuações e como eu devo utilizá-las? A pausa é a maior arma de um comunicador. Para que você preste atenção no que eu tenho para falar, é importante que você me ouça. Para que uma pessoa seja entendida, ela precisa materializar aquilo que ela fala. A pausa é para isso. Eu imagino o que eu vou falar e quem ouve imagina o que eu acabei de dizer. Então é fundamental. Se eu falo rápido demais, eu não tenho condições de imaginar aquilo que eu disse, e quem fala e quem ouve não tem condições de imaginar o que eu disse, enfim. Materializar é fundamental. Para isso, a arquitetura da fala serve, uma das utilidades da arquitetura da fala. A outra é dividir as informações por pacote. Eu vou passar a tratar as informações separadamente e vou interpretar. Eu vou me comprometer àquela informação, depois a outra. Vamos por partes. Já dizia Jack o Estripador, a gente tem que ter humor, tranquilidade e visão panorâmica das coisas. Não adianta passarmos informações em forma de avalanche. É preciso ter cuidado. Um outro curso que ajuda bastante também o nosso público é a expressão verbal. É o mais solicitado, é o que os concorrentes oferecem, mas tem um diferencial. Tem um diferencial, eu diria que fundamental. As técnicas nós passamos todas. Como andar até o palco, como organizar as ideias, como estruturar a sua informação, como lidar com o improviso. Trabalhamos com a parte de fono, correção de vícios de linguagem, que isso é fundamental. Mas trabalhamos com uma coisa importantíssima, que é a quebra de paradigma. Quem é o público? Quem é o público? Por que eu tenho tanto medo do público? O que é um palestrante? E o que é uma palestra?
Tudo isso é tratado com muito cuidado, de uma maneira muito humanizada. Você precisa transformar essas informações cristalizadas e antigas por uma nova, atual e generosa. O corpo fala tanto quanto as palavras? Depende. Se você tiver realmente interessado em ser um bom comunicador, você tem que ter o equilíbrio entre palavra e corpo e gesto. Se você tem o lado das palavras muito forte, você tem que ter um lado da expressão corporal também muito forte. Por exemplo, nossa, que ótimo que você está aqui. Entra, fica à vontade. Ou senão, eu não aguento mais esse tipo de coisa. É a última vez que você faz isso comigo. Vocês percebem que a mensagem, ela dessa forma é passada manca. Pela metade, a coisa não é eficiente. Se eu digo, nossa, que ótimo que você está aqui, entra, fica à vontade. Ou senão, é a última vez que eu digo, é a última vez que eu peço isso para você. Percebe que isso aqui complementa? E se eu faço assim para vocês? Não. Às vezes não diz mais do que a palavra, mas para isso o gesto tem que ser muito eficiente, tem que ser preciso, tem que ter qualidade. E gesto não quer dizer quantidade. Ser um bom comunicador não implica em criar muitos gestos, e sim ter gestos de qualidade e eficazes, coerentes. Agora tem uma coisa, depende muito de você. É extremamente importante que você se empenhe em se perceber, em administrar os seus gestos. Você vai investir, você vai buscar aquilo que você tem para dizer, você vai buscar o gesto apropriado. Todo mundo, todos, sem exceção, são comunicadores em potencial. Talvez a vida tenha te feito um pouquinho mais tímido, mais recolhido. Mas por que não? Se você está assistindo esse vídeo, certamente existe interesse em se melhorar, em se tornar um comunicador mais eficaz, mais comunicativo. O gesto, ele existe dentro de você e ele está louco para sair. É só se perceber, arriscar um pouquinho e dosar. A comunicação não verbal pode me ajudar a conseguir o que desejo? Pode. Pode e muito. Em algumas situações, é mais interessante falar menos e ouvir mais. Mas ouvir mais não implica em não ter expressão. Então, enquanto você ouve, você pode expressar uma concordância, você pode fazer uma cara de desaprovação, uma cara de quem vai pensar. É claro que a comunicação não verbal, ela é importante, porque dá chance para o outro se expressar, para o outro te perceber que você é generoso, que sabe ouvir. É ótimo. Agora, não dá para delegar tudo ao gesto. É importantíssimo emitir sua opinião verbalmente. Tem um detalhe. Em contrapartida, o gesto mal feito, o gesto errado pode aniquilar boas negociações ou uma apresentação, uma palestra, por exemplo. Olha só, se eu digo, não, ele é ótimo, eu gosto muito dele, com essa cara, o que é que você acha? Que eu gostei ou que eu não gosto muito dele? Que eu gosto ou não gosto muito dele? Olha só, não, ele é ótimo, eu gosto muito dele. Vocês perceberam a minha narina? As minhas narinas, olha só. Eu gosto muito dele. E um sorriso meio cínico, meio falso. Então, eu me vejo obrigado a dizer que eu gosto muito dele, mas a minha expressão não consegue dizer a mesma coisa. Quem está te ouvindo vai olhar a expressão, ela vai acreditar na expressão, não no que você disse. Portanto, se tiver que usar da expressão facial, da expressão corporal, que ela seja coerente ao que você está dizendo. Não dá para dizer uma coisa e expressar outra. Tá certo? Dizem que os gestos, a postura e os movimentos revelam o estado emocional da pessoa. É verdade? 100%.
Imagina, olha só que situação esquisita. Eu estou numa reunião, estou muito interessada no que você tem para me dizer, mas olha só minha postura. Ó. Eu estou aparentando estar bem interessada no assunto? Não está faltando um comprometimento? E se eu ficar fazendo assim durante a nossa conversa? Enquanto você fala. Eu tô serena, tô sabendo ouvir, ou eu tô te deixando muito ansiosa? Os gestos, a postura, tem tudo a ver com o seu estado emocional. Lógico que a gente deve demonstrar, que a gente deve expressar o que você sente. A gente deve demonstrar isso. Mas temos que ter um termômetro de bom senso para não demonstrarmos demais aquilo que não é preciso e que não é adequado. Ou seja, adequação é a palavra certa. Eu estou num ambiente onde eu posso extrapolar as minhas emoções. Se é um ambiente corporativo, eu tenho que ser um pouquinho mais enxuta nas minhas emoções. Se eu estou num ambiente social, eu tenho que perceber. É um ambiente social muito sofisticado? É um ambiente despojado, extrovertido? Então, a adequação é fundamental. Mas o gesto, a emoção, a postura, ela é fundamental para a comunicação acontecer. É preciso. Todos temos essa característica, a da emoção. Todos temos a característica de uma boa postura ou de uma má postura. Eu mesma já estou um pouco incomodada de estar sentada daquele jeito que eu mostrei para vocês. Eu já sinto necessidade de me acomodar e sentar nos isquios. Já ouviram falar dos isquios? Pessoal da produção, já ouviram falar? São os ossinhos que a gente tem debaixo do bumbum. São 2 ossinhos, eles devem estar perpendiculares ao solo. Olha só, eu fico elegante naturalmente. Eu não tenho que forçar a minha coluna. Agora, se eu coloco os isquios na diagonal ao solo, eu tento ficar com uma postura adequada e daqui alguns segundos eu já abaixo. E aí eu fico completamente deselegante. Dá para perceber? Olha só. Quando eu quero demonstrar interesse no que a pessoa está dizendo, eu vou projetar o meu tronco para frente. Isso é comprometimento. O que é face e coerência? Face e coerência? A minha expressão facial está coerente com o que eu estou dizendo? Olha só. Nossa, eu detesto isso. Nossa, eu detesto isso. Nossa, eu detesto isso. Ah, eu detesto isso. Qual será a mais coerente? Eu detesto isso. Nossa, eu detesto isso. Eu tenho certeza que você tem condições de saber qual a expressão mais apropriada para o que eu disse. Assim como, a partir de agora, ficar mais atento às suas expressões faciais em relação à coerência do que é dito e ser cada vez mais certeiro. É possível detectar uma mentira por meio dos gestos e expressões da pessoa? É possível sim detectar as mentiras, mas cuidado para não levar ao pé da letra. É lógico, se você faz uma pergunta para mim, Stella, você estava preparada para entregar aquele relatório na sexta-feira? Vamos supor que eu realmente não tivesse preparado o material. Eu posso dizer assim para você. Eu estava. Realmente eu preparei e, como você pode perceber, o material está aqui todo pronto. Olha só, eu olhei para cima, o meu olhar foi impreciso e eu não sei se você reparou, o meu olhar ficou um pouquinho arredondado. É um termo que eu uso. As mulheres vão me entender mais do que os homens, porque o homem geralmente faz isso quando mente. Para as mulheres casadas e as mulheres com seus namorados, a partir de agora vocês têm uma grande arma nas mãos. Os olhos ficam arredondados e o brilho aumenta e ele fica mais estático. Isso é quase certeiro, mas é óbvio que não é 100%. A gente não pode apostar todas as cartas. Tá? A mulher ela tem uma tendência
a conhecer um pouco mais disso, mas não dá para postar totalmente. Assim como esconder os lábios, você pode colocar a mão na frente da boca e enrolar um pouco para falar, assim como você pode esconder os lábios. Tudo isso é um sinal possível de mentira. Mas cuidado, porque também pode ser um sinal de timidez. Tá certo? E aquelas pessoas que falam muito rápido tentando eliminar o assunto? Isso pode ser um sinal de que ela está mentindo ou de que ela não domina o assunto. É muito comum. Eu acho que tende mais para não dominar o assunto. Tá? Você abrevia, muda o rumo dessa prosa e acaba se saindo bem para as pessoas que não têm esse conhecimento. Mas para você que já está atento... Como acertar na leitura corporal se há tantas possibilidades de interpretação? É uma pergunta muito inteligente. É preciso equilíbrio. Você vai analisar uma pessoa, você tem que ter muita calma e muita sensatez. Então, você está diante de uma pessoa que aparentemente é dissimulada, por exemplo. Você sente que tem alguma coisa de errado. Por onde você começa? Por onde começar? A pessoa está dando uma série de sinais. Ela é organizada em sua fala, mas ao mesmo tempo o gesto não acompanha e ela mostra uma irritabilidade. O que conta realmente nesse momento? Você tem que analisar a pessoa no sentido mais amplo. Qual é o cargo dela? Qual é a finalidade dela naquele momento? Qual contexto ela está inserida? Em que contexto vocês dois, na verdade, estão inseridos? E ir passo a passo, como se tivesse com uma lupa. E depois você vai fazer o seu balanço. Não existe um modelo, uma receita. Se a pessoa fizer tal gesto, ela realmente está sendo coerente, eu posso confiar nessa pessoa. Há pessoas muito preparadas para enganar. E há pessoas completamente despreparadas. Como eu sei? Você vai ter que ter bom senso. Você vai, a partir de agora, durante essa gravação toda, você vai detectar alguns sinais dados por mim. Quando eu digo, se eu estive em Nova York a semana passada, nessa semana eu estou em São Paulo e na semana que vem eu vou ao Rio de Janeiro, existe uma coerência, porque eu estou acreditando naquilo que eu disse. Se eu disser assim, semana passada eu fui para Nova York, essa semana eu estou em São Paulo e aqui vem eu vou ao Rio de Janeiro. O gesto vem depois. Quando a pessoa está dissimulando, o gesto não é muito coerente em relação ao tempo. A pessoa não materializa aquilo que diz. A pessoa não olha com tranquilidade para você. A pessoa tem uma postura de convencimento, antes de tudo, para ela mesma. Então, uma coisa é um pouquinho over. Ela fica forçada. Eu espero que com essas noções você já consiga perceber com quem você está lidando. Um comunicador eficiente necessariamente gesticula muito? Imagina! Você acha que é importante gesticular tanto? Lindo, né? Italiana. Nada contra porque eu sou descendente de italiano. Mas o fato é que algumas pessoas se equivocam nesse sentido, nesse aspecto. Um bom comunicador, ele deve fazer gestos coerentes. Eu venho repetindo muito essa palavra coerência porque ela realmente é importante para o nosso caso. Algumas pessoas que procuram a Talkstick 22 vêm dizendo o seguinte: Stella, eu só preciso aprender a organizar as minhas ideias, porque eu começo pelo final, eu não sei como estruturar as informações principais, e no decorrer do treinamento, a coisa mostra um outro quadro, completamente diferente. No momento da gravação, a pessoa está ali, eu ensinei a organizar as ideias, a estruturar as informações, e ela começa a falar gestos amplos demais, acima do ombro, que inclusive é um gesto bastante relacionado à política, é muito imperativo. Gestos amplos demais que tomam conta da cena, que podem comprometer e tornar a coisa um pouco pesada.
Então, o bom comunicador é aquele que faz um gesto relacionado a um pacote de informações, como eu disse bem no começo dessa apresentação, relacionado à arquitetura da fala. Eu vou dividir as minhas informações em pacotes e para cada pacote eu faço um gesto. E para cada gesto eu materializo a informação. Então não quer dizer que eu tenha que fazer gestos grandes, mas gestos precisos, gestos generosos com bom senso. Aquele que faz gestos amplos demais, que o tempo todo, e pior ainda, hein? Acabei de lembrar de uma coisa, aquele que faz o ruído visual. Ele é tão entusiasmado com o que diz, ele tem tanta fé no que ele diz, que ele treme a cabeça, ele treme a mão, ele usa a caneta, ele não para de se mexer. E isso é um agravante. Você sabe por quê? Porque compete com aquilo que você tem para dizer. O principal no momento da comunicação é o que você tem para dizer. Não é você, pessoa, mas o que você tem para passar. Então, quando você faz isso, eu acabei de falar, o que você tem para passar. Tá aqui o que eu tenho para passar. Eu não estou preocupada se o meu cabelo tá assim ou assado, a blusa tá assim ou assado. Ou se eu estou fazendo um gesto preciso. Você entende? É o comprometimento que faz o gesto ser preciso e eficaz. Eu não posso me convencer de que o fato de eu fazer muito me torna um bom comunicador. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. As mulheres são mais perceptivas aos sinais não verbais? Mulheres, mulheres, mulheres. Nós e nossa intuição. Nós somos muito perceptivas, sim, aos sinais dados, às mensagens passadas pelo interlocutor. Mas tem um pequeno detalhe que eu diria que a maioria de nós estamos esquecendo. Que os homens estão correndo atrás disso e já faz um tempinho. A maioria do meu público é masculina. E eles buscam justamente entender essa percepção que nós trazemos. Só que tem um detalhe, nós estamos numa zona de conforto. Há muito tempo nós temos essa característica. Então existe também uma coisa meio cristalizada. Não, eu tenho certeza que ele me traiu. Não, eu tenho certeza que esse cara não presta. Não, ele não presta. Minha filha, você vai sair com esse fulano? Esse menino não presta. Não é assim? Ou senão, nossa, que amor essa sua namorada, que gracinha. Estou muito feliz. Será que a gente acerta em tudo mesmo? Será que algumas vezes você não errou e ficou bem quietinha? Não deu a menor bandeira de que tinha intuído errado? Eu, particularmente, já perdi as contas. Então, cuidado com a intuição, ela falha, mas ela também acerta. Para tomar uma decisão importante, você deve ligar todas as suas antenas, todos os seus sentidos, e lançar a mão, para que tenha sucesso, ou para que depois não se arrependa. Mas no momento de julgar um outro, é muito importante ter bom senso, pensar em todas as possibilidades. Se tiver que se preparar para uma situação corporativa, você intui que fulano é muito difícil, você vai preparada para uma situação difícil e para uma situação um pouquinho mais maleável, porque você pode errar, você pode se surpreender. E isso é o mais gostoso da vida. A intuição, ela é rica, mas o imprevisto, ele é muito mais saboroso. Saber lidar com o imprevisto é muito saboroso. O ambiente pode mesmo ajudar ou atrapalhar no processo comunicativo? É muito comum as pessoas dizerem: eu não consigo falar porque eu não conseguia falar com aquele cliente porque o celular dele não parava de tocar. É lógico que não é educado, não é de bom tom deixar o celular ligado durante uma reunião. A gente deve deixar desligado ou no vibracol. E se tiver que atender, eventualmente avisar a outra pessoa que você vai ter que atender o telefone. Tudo bem. Agora, um avião passando, imagina você durante uma palestra, não num auditório preparado, mas no teu escritório mesmo. Passa um avião, você para. Toca o celular, você dá uma reclamadinha, mas para. E assim por diante. A nossa vida real, ela é cheia de ruídos. Aliás, nós temos ruídos visuais, ruídos sonoros,
ruídos olfativos e ruídos mentais, ruídos emocionais. Nossa, é uma superpopulação de ruídos. E a gente tem que viver muito bem com isso. Então, inclusive, escolhemos um auditório, numa localização, que passa muito avião. A gente tomou cuidado para não vazar. A partir de agora, a gente vai liberar e vai mostrar para vocês que é possível fazer um trabalho bem feito, passando credibilidade de uma forma real. Dá uma olhadinha. Isso é um ventilador. Eu estava morrendo de calor. Agora ficou bem melhor. Mas dá para falar tranquilamente. Eu não preciso me indispor e eu não vou atrapalhar a minha forma de raciocínio por conta do barulho. Agora um avião. Olha só. Mas está tudo normal. O nosso dia a dia funciona perfeitamente bem. Então, para aqueles covardes que dizem que não conseguem fluir por conta de interferências externas, atenção, isso é um engodo. Dá para ser bastante eficiente, eficaz com todas as coisas que acontecem no dia a dia. Olhos que não fixam. Imagine que a pessoa com quem eu estou conversando está bem à minha frente. Chato, não é mesmo? Falar com alguém que não olha para você é irritante demais. Olhos que não fixam dão a impressão de que a pessoa quer fugir, tem medo de encarar, está devendo algo ou então morrendo de vergonha. Quem olha assim passa insegurança, falta de autoconfiança e demonstra desinteresse pelo outro. Evite. Olhar acima da plateia. Talvez você conheça este tipo de sujeito. Aquele que numa apresentação em público não olha para ninguém na plateia. Ele simplesmente olha acima dela. Passa os olhos de um lado para o outro, mas não troca olhares com ninguém. Eu chamo isso de covardia. Puro medo de se deparar com olhares de crítica ou de dúvida. Quem olha assim, acha que com essa atitude evita a ansiedade provocada pelo desafio de interpretar o que sua plateia está achando. Mal sabe ele que, agindo dessa maneira, perde a oportunidade de poder controlar a situação e, se for preciso, revertê-la a seu favor. Olhar por cima. Você está querendo me matar, fala a verdade. Receber um olhar deste deixa qualquer um bastante incomodado. É o olhar da arrogância, aquele que só as pessoas que se acham muito lançam espontaneamente. Note que ele não vem sozinho. Surge acompanhado de movimentos labiais, gestos e toda uma postura corporal. O queixo fica levemente levantado, os ombros se projetam para cima, o peito infla. Um olhar que irrita o interlocutor e provoca distanciamento. Olhar de baixo para cima. Esta é quase uma exclusividade feminina. A famosa medida. A pessoa disfarçadamente dá uma checada da ponta dos pés até o último fio de cabelo. Quando surpreendida, ela abre um sorriso cínico ou, sem mostrar os dentes, dá um sorrisinho falso. Geralmente é um sinal de inveja, falta de autoconfiança e até de autoestima. Quem mede muitos outros reflete uma insegurança enorme. Olhar de vitimismo. Se você não quer parecer um coitadinho, preste bastante atenção nessa comunicação não verbal. A pessoa que assume a posição de vítima muitas vezes tem movimentos como estes. Abaixa a cabeça, olha de baixo para cima, quase que num gesto de submissão. Junta os braços e movimenta os pés para dentro. Pode ser somente um sinal de timidez, mas também pode denotar uma sensação de inferioridade. Se você quer convencer alguém a comprar seu produto ou serviço, definitivamente não pode ter uma postura como esta. O erguer de sobrancelha. Um simples erguer de sobrancelha pode sugerir múltiplas interpretações. Uma expressão de surpresa, de concordância, de contentamento, de susto, de reprovação. Tudo depende do conjunto que acompanha esse gesto. A expressão facial, como um todo, dá as pistas para a leitura mais adequada. Lembre-se, quando o assunto é linguagem corporal, leve sempre em conta o contexto. Piscar sem parar.
Eis aqui um exemplo de olhar que provoca mal-estar no outro, não por refletir sentimentos negativos, mas sim por gerar cansaço e desviar a atenção. Piscar mais do que normal pode ser um tique nervoso, um problema ocular ou simplesmente um hábito ruim. Não sei ao certo por que a pessoa faz isso, cabe a ela investigar sua causa. Posso afirmar, no entanto, que o que diz respeito à comunicação é um mal a ser evitado, causa distração e rouba a atenção do ouvinte. É tão ruim quanto balançar as pernas o tempo todo enquanto está sentado. O fechar dos olhos. Algumas pessoas têm a mania de fechar os olhos durante uma conversa. Enquanto falam ou comentam determinados assuntos, permanecem a maior parte do tempo com os olhos fechados. Em geral, são pessoas que também balançam muito a cabeça e têm movimentos lentos. O pior de tudo é que muitas delas fazem isso na tentativa de serem agradáveis, de demonstrarem concordância. Uma tremenda armadilha. A verdade é que é muito chato falar com alguém que não te olha. Dá vontade de dizer, abre os olhos, eu estou aqui, viu? Se você se enquadra nesta categoria, é hora de mudar. Olhar que mira o horizonte. Um olhar bastante visto em palestras. É uma variação do olhar acima da plateia. Novamente, um recurso de fuga. A pessoa olha ao longe, para o fundo da sala. É tão estranho que algumas pessoas na plateia até se viram para ver onde o palestrante está olhando. Ou seja, o olhar chega até a concorrer com o discurso. O público deixa de prestar atenção no conteúdo, na mensagem verbal, para tentar desvendar o enigma dos olhos do palestrante. O olhar de lado. O olhar do espertalhão. Veja como ele requer toda uma postura corporal, um jeito de parar meio de lado, um cair de queixo, o dedo em riste. A pessoa que olha assim acha que sacou toda a situação, que decifrou o que você está pensando, que entendeu o que você quer dizer como ninguém o faria. É um olhar de suspeita misturada com interesse. Se usado entre amigos, pode não ser mal-vindo. Ou seja, é preciso que as pessoas tenham certa intimidade para trocar olhares como este. Senão, pode parecer presunção e se tornar inconveniente. Posso aumentar meu poder de convencimento através da linguagem corporal? Você pode sim aumentar sua capacidade de convencimento. O gesto, ele é muito importante para fazer com que a pessoa acredite naquilo que você está dizendo. Então, se eu vou vender uma ideia, se eu quero lançar mão de uma ideia ou de um produto, a pessoa tem que enxergar aquilo, enxergar a viabilidade daquilo. Então, eu tenho que materializar, mais uma vez, voltando a esse ponto. Existe muito a questão do espelhamento. Eu olho para o outro e faço e passo a ter um comportamento semelhante ao dele. Isso pode ser muito útil e muito funcional. Mas você também tem que ter essa capacidade de administrar, de enxergar os sinais dados e saber se a melhor coisa que você faz é imitar o comportamento da outra pessoa. Se você está conversando com uma pessoa muito agitada, muito estressada, será que é o caso de fazer o espelhamento? Será que é o caso ter um comportamento agitado e potencializar essa característica que não é positiva numa negociação? Acho que não. Então, o que eu sugiro? Se você tem diante de você uma pessoa muito agitada, faça o oposto. Mas o oposto numa medida certa, porque também se devagar demais, essa pessoa agitada, como ela está ansiosa, ela não vai suportar tamanha calma. Então, um pouquinho mais tranquila, fazendo com que essa pessoa abaixe um pouquinho o estado de ansiedade dela, para vocês terem uma conversa que possa render frutos. Ao passo de que você tiver com uma pessoa muito mole, eu uso o termo mole porque, no fundo, a pessoa é mole, ela não é serena, mas a pessoa mole, como é que faz? Imagina você, uma pessoa que fala, calma, e ela ouve, e o tempo também está muito corrido, então você sabe que aquela conversa, se for nesse ritmo, não vai chegar no ponto que você quer. O que é que você faz? Vai manter uma conversa calma também? Ou vai acelerar um pouquinho? Se você for ao extremo, essa pessoa pode se assustar.
Geralmente as pessoas calmas, elas expressam o estranhamento assim, ó, elas olham para você como se você estivesse fora do eixo. Elas olham assim para você, porque você está muito rápida. Então você também tem que ler os sinais que a pessoa dá diante do teu comportamento. Mas é sempre importante estar atento a essa ação corporal para se beneficiar. Cuidado só com os exageros. Sou vendedor de carros. Às vezes me empolgo e acabo tocando meus clientes. Isto é ruim? Eu não aconselho. Eu acho muito delicado você provocar uma intimidade que ainda não existe. Criar uma intimidade que não existe. A intimidade, ela acontece mediante a eficácia do que você oferece a ela. Então, se você ofereceu uma palestra, se você está fazendo uma venda, se você está fazendo um atendimento, seja ele qual for, a pessoa só vai se sentir íntima num retorno, quando ela já, no primeiro contato, teve um resultado positivo. Então, ela vai procurar você, porque você foi eficiente. E assim, essa intimidade vai crescendo. Não com contato físico. O contato físico a gente tem com as pessoas do nosso meio pessoal, do nosso ambiente pessoal. Com a sua mãe, com seu pai, seu marido, namorado, filho e amigos íntimos. Eu tenho um caso engraçado, eu frequento um salão de cabeleireiro que assistente do não é mais a mesma, mas assistente do meu cabeleireiro, eu entrava, ela já punha a mão no meu ombro. Vamos sentar, como se eu não fosse capaz de sentar sozinha. De ir direto à cadeira sozinha. Eu sabia exatamente onde era. Então, no ponto de vista dela, ela estava sendo extremamente gentil, solícita. Mas essa coisa exagerada, você sente que não é o natural da pessoa. Então, seria mais interessante, vamos até ali, por favor, Estela. Tudo bem, você já mostra uma gentileza. Agora, esse contato é como se ela estivesse subestimando a minha capacidade de realizar alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas pessoas, eu particularmente não gosto, algumas pessoas abominam. Então é melhor apostar na distância e na eficácia da prestação do serviço. Como estimular a concordância do meu ouvinte? A primeira coisa que eu devo fazer, antes de me encontrar com a pessoa desejada, é estruturar as minhas informações. Uma das maneiras de fazer isso é por meio da rede de ideias, que é uma técnica que você tem uma visão panorâmica das informações que você vai discorrer sobre a sua apresentação. Ela funciona muito bem. Você pode ter um fichário ou ter uma folha grande mesmo e ir ticando os temas que você já resolveu. Isso faz com que a pessoa tenha uma certa tranquilidade com você. Então, ela acha que você entende, que você se organizou, que você vai cumprir da mesma forma o andamento das negociações. Você é uma pessoa confiável, organizada, preparada. A outra coisa, você está diante do seu cliente. O que fazer? Eu sugiro que você olhe para ele e ouça o que ele tem para dizer. Por quê? Porque o ouvir é uma arma tão importante quanto a pausa, que eu vou falar daqui a pouco. Você vai ouvir o seu cliente, você vai saber quem é ele, as características predominantes dele. Ele é irritado, ele gosta de souvenirs, ele lê muito, ele gosta de carros, ele é muito prático, muito objetivo, ele fala muito baixo, é muito tímido. Quando você conhece as características dele, você tem condições de caminhar, na verdade, de segurar as rédeas para caminhar da forma que você quer. Então, quando você sabe ouvir, você consegue conduzir a situação a seu favor. Uma outra coisa importante é a questão da postura. Será que eu convenço alguém assim? Uma postura relaxada? Posso até convencer, depende da situação. Mas partindo do princípio que você está no escritório, um pouquinho mais sofisticado, mais sério, a postura relaxada nem sempre mostra entusiasmo. E sem entusiasmo, eu não consigo convencer ninguém. E veja bem, entusiasmo não significa estar assim, é outra coisa. Eu vou dar um exemplo, olha só. Se eu estiver conversando, você estiver falando, e eu te ouvir assim, eu mostro que eu estou prestando atenção, estou atenta a todas as coisas que você me diz, e eu vou ter um feedback, ou seja, eu vou continuar a conversa. Isso faz com que a pessoa se sinta importante
e acabe me tendo como alguém, uma pessoa como formador de opinião. Então, essa referência é importante. Você não é um produto, você não está vendendo um produto. Você é alguma coisa interessante que a pessoa quer. Então, a tua postura faz com que você deixe de ser algo passivo para ser algo ativo. E esse algo ativo é atraente para a pessoa que está do teu lado. A postura, então, não é assim. É assim. Olha só de perfil. Eu não fico assim, apoiada e acomodada. Eu fico aqui, pronta para falar e pronta para ouvir. Muito bom? Eu me lembrei de outra coisa importante. Quando a gente está conversando com uma outra pessoa, muitas vezes a gente se empolga e fala rápido demais. Você já deve ter experimentado isso. Principalmente quando você se assiste. Se tem alguém gravando, você se ouve e fala, meu Deus, eu não respiro. Se eu não respiro, obviamente eu não estou dando pausa. Se eu não dou pausa, eu que estou falando não tenho tempo de imaginar de uma forma muito elaborada aquilo que eu estou dizendo. E quem ouve não tem tempo de imaginar aquilo que ela ouviu. Então, para você poder convencer alguém, para que a pessoa concorde com o que você diz, ela tem que enxergar aquilo. E você antes dela. Então, a pausa é extremamente importante. Eu diria que ela é tão ou mais importante do que a palavra, porque faz com que a pessoa enxergue aquilo que você diz. Como saber se a plateia está gostando do meu discurso? Nossa, essa questão ela é muito, muito importante, porque as pessoas que procuram a Talkstick 22, elas vêm sempre com a questão do quando eu me deparo com o público é um problema tremendo. Por quê é um problema? Porque existe o excesso de autocrítica. Eu não me admito errar. Eu não aceito que as pessoas façam alguma pergunta que eu não saiba responder. Eu tenho vergonha de ser desmascarado. Eu tenho medo de ser desmascarado. Então, o que acontece? A pessoa está ali na plateia. Olha só, eu sou plateia agora, tá bom? Então, eu estou na plateia e eu estou te assistindo. Eu estou com uma cara inexpressiva, não? Será que isso quer dizer que eu não estou gostando do que você está falando? Ou será que eu estou prestando atenção e absorvendo? E se eu estiver assim? Será realmente que eu estou fechado às suas informações? Ou será que eu estou acomodando o meu braço simplesmente e concentrada no que você está dizendo? E se eu estiver assim? E se eu estiver assim? Ó, aqui bem na minha boca agora, hein? Ó. E se eu fizer isso, ó? O que será que quer dizer? E se a pessoa estiver assim? Será que realmente a pessoa está prestando atenção? O fato é que na plateia nós temos grandes atores. Será que já passou isso pela sua cabeça? É muito comum. Aliás, não só na plateia, até em reunião. Você vê a pessoa fazendo assim, ó. E ela não tá ouvindo nada. Ela tá pensando que ela não pagou a conta, que ela não pegou o filho na escola. E ela continua fazendo isso. E às vezes ela tece um comentário muito superficial porque ela não se vê preparada para responder aquilo porque ela não prestou atenção. Então, cuidado com esses equívocos. Plateia com cara fechada não significa que não esteja gostando, e plateia sorrindo e fazendo assim não significa que esteja gostando. Vocês percebem? Então, essa história do medo da plateia, ou esse medo de não agradar, ele é delicado, é uma sintonia fina. Você tem que acreditar, tem que ler os sinais, mas a não ser que a plateia toda esteja com a cara fechada. Mas um ou outro não é razão para você se desestruturar e achar que sua apresentação está sendo um fracasso, tá? Então, olha no geral. Se um ou outro tiver com as costas desencostadas da poltrona, do encosto da poltrona, se um ou outro tiver com os olhos brilhando, se eles estiverem anotando as informações, entende? Isso vale a pena. Um ou outro não dá para agradar todo mundo. Para
Para evitar a ansiedade, posso olhar para um ponto fixo e pronto? De jeito nenhum. Algumas pessoas nos procuram dizendo que levam bem a apresentação porque elas marcam um ponto fixo no final do palco, acima da plateia, e fazem sua apresentação ali e vão embora. Engatam em primeiro e vão embora. O que acontece? Se você não olha a plateia, você não tem a referência de se está indo bem ou não, de estar indo bem ou não. O que acontece? Como é que você pode reverter o andamento da sua apresentação? Por pura intuição, nesse caso a intuição não funciona. Então o que eu sugiro? Se você tem uma plateia grande, divida essa plateia toda em 6 partes, por exemplo, 4 ou 6 partes. Então, nessa primeira parte, você tem uma sequência de pessoas. Siga. Primeiro você vai pegar a primeira desse grupo, a primeira do segundo, a primeira do terceiro, a primeira do quarto, e assim você vai passando uma a uma. É lógico que sempre pula uma ou outra, mas a gente tem a questão do ego, cuidado. Se você eleger uma pessoa da plateia, é uma faca de 2 gumes. Essa pessoa pode gostar muito, se sentir assim, o ego ir lá para cima, ou ela pode falar, por que fala só para mim? Pior ainda, se essa pessoa estiver acompanhada, por exemplo, eu sou uma mulher, tem um homem sentado ali na segunda fileira, e eu começo a falar para ele. Para ele. De repente, termina a palestra, e eu vejo ele discutindo com uma mulher. A mulher estava do lado e eu não respeitei. Por alguma razão, eu me apoiei nele, porque ele estava concordando com a minha apresentação, então ele estava ali me estimulando, e eu peguei o moço como bengala. Lógico, ele pode se envaidecer, mas ao mesmo tempo, ele vai dividir a atenção dele com o meu olhar, porque a esposa vai ficar mal-humorada. Então isso é muito delicado, porque a mulher já não está mais prestando atenção em mim, e ele está preocupado com ela. Isso é muito delicado. Então você não pode eleger ninguém, você vai olhar para todos e ver os sinais dados pelas pessoas para poder conduzir, reverter a sua apresentação. Tá certo? Quais as expressões faciais que devo evitar em uma negociação? Algumas. Uma delas é isso aqui, ó. Percebe? É sutil. Essa chacoalhadinha de cabeça dá vontade de socar. E é muito comum. Ela vem acompanhada, geralmente, se você estiver de pé, de um caminhar chutando o ar. É uma coisa que passa uma arrogância. A arrogância ela é mal-vinda em qualquer situação. Principalmente em ambiente de trabalho. Se você está numa negociação, é um toma lá da cá. Você oferece uma coisa, o outro vai pagar, você vai receber. Enfim, é bom que haja um casamento próspero, inclusive para futuras negociações. Então, a prosperidade, ela começa já na primeira história, no primeiro momento. Eu digo sempre que as primeiras páginas de um livro são decisivas para você continuar a ler ou não. É a mesma coisa numa negociação, numa apresentação, numa palestra. Se você começa mal, depois é difícil reverter. Outra expressão fatídica é a carinha de medo. O medo existe. Você não é o único que tem medo. Eu tenho medo também, sabia? Eu também tenho medo. Apesar de ser especialista em expressão verbal, antes de me apresentar, meu coração também dispara. Antes de uma reunião importante, o meu coração também dispara, eu também transpiro. Tudo isso é normal. O importante é você não deixar transparecer isso. Tá? Então, é lidar com situações. Não é tentar eliminar uma coisa que é natural do ser humano. Então, a expressão de medo, geralmente, ela vem acompanhada do olho estatelado, aquele olho assim, olha só. É uma coisa, eu não sei porquê, o olho e a pupila geralmente aumenta. Então você fica com aquele olho estatelado e muitas vezes a face um pouquinho rosada. É lógico que numa situação em que você tem que passar credibilidade e segurança para outra pessoa, a expressão de medo não vai cair bem. Agora, se você está com a sua equipe preparando um orçamento, se você fizer uma cara de medo porque você acha que aquilo não vai ser uma boa ideia, por exemplo, olha, eu não sei se a gente deve aumentar essa porcentagem no orçamento. Eu estou aqui falando, eu estou com medo. Eu acho que a gente vai perder o cliente se for assim.
cai muito bem. Você está sendo sincero e você é capaz de convencer o seu companheiro de trabalho só pela sua expressão. Você pode falar, o que você acha, Estela, da gente colocar mais 25%? Eu não vou falar nada. Eu estou mostrando que eu estou temerosa. E isso pode ser suficiente para o seu companheiro rever essa porcentagem. Posso dar sorrisos e risadas ao tratar de negócios? Eu acho que sim. Agora, há de se ter bom senso. Como sempre. Se eu estiver no escritório sofisticado, de advocacia, por exemplo, imagina a cena. Aquela mesa maravilhosa, as pessoas todas polidas, conversando, se preocupando com português. E aí alguém fala alguma coisa muito engraçada para você, não para os outros. Será que você deve soltar uma gargalhada ou mesmo sorrir sutilmente? Talvez não seja o caso. Talvez isso seja uma razão para as pessoas te interpretarem mal e até o rompimento de uma boa negociação. Se, por exemplo, o advogado principal do escritório soltar uma gargalhada, lhe dá o direito de dar uma gargalhada também? Não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa liberdade que você imagina, a gente não deve abusar muito. Se você estiver no escritório, numa agência de publicidade, a relação é completamente diferente. Então você tem que saber onde você está. Mas uma negociação mais tranquila, você já conhece o cliente, é lógico que dar risada é gostoso, você arranca aquelas armaduras, aquela coisa difícil, aquela rigidez, aquele iceberg que existe entre você e o seu cliente. Faz bem. Uma gargalhada também com um cliente mais íntimo, pode, mas você tem que entender o momento, tem que perceber se é adequado ou não. Porque isso, a gargalhada, ela pode cair muito mal. E ela pode cair muito bem. Depende do teu bom senso e de enxergar com clareza a situação que você se encontra. Por que cruzar os braços é visto sempre como algo negativo? Milindre da população. Sabe por quê? É um vício gestual interpretativo. Olha só. Se você fala pra mim, Estela, não gostei do teu cabelo. Vai, fala pra mim agora. Ué, por quê? Isso sim é uma rejeição, não cai bem. Você não está aberta a críticas. Agora, se eu tô fazendo uma apresentação e eu preciso me recordar de alguma coisa, então eu caminho, cruzo os braços e digo, eu não sei se foi em 2002 ou 2003 que nós tivemos contato com esse cliente. Não, foi 2002. É completamente pertinente. Se eu tiver que buscar uma informação, esse gesto de cruzar os braços significa introspecção, buscando pelas ideias. Eu estou realmente concentrado. Eu tenho uma outra dica para vocês. O famoso branco. Você tem uma apresentação ou você está num cliente, você tem que falar uma coisa importante e você simplesmente perde o raciocínio. Nada de olhar para cima e fazer o famoso ruído, porque eu ia... porque o Espírito Santo não vai trazer essa resposta para você. Qual a sugestão? Olhe para baixo, você pode cruzar os braços, como se você estivesse buscando a melhor forma de dizer aquilo que você não lembra, diga-se de passagem, mas ninguém sabe. Então você pode cruzar os braços ou então olhar para baixo, para fazer um mise-en-scène de que está buscando a palavra certa. Para lembrar, nada como uma boa respiração. Quais são os sinais que sugerem que eu sei ouvir? O primeiro é projetar um pouco o seu tronco para frente, reforçando essa informação. O segundo é o olhar verdadeiro. Não adianta fazer aquele olhar estatelado assim, ó, sem ritmo. É um olhar que vai variar conforme as informações chegam. Se você conta uma coisa interessante que você está muito feliz, você espera que o outro tenha um feedback facial. Nossa, é mesmo? Que bacana, quer dizer. Então,
preste atenção no que a pessoa diz e busque o sentimento dentro de você que reflita na sua face. Então você não precisa interromper para dizer que você está gostando, que está ouvindo. Uma expressão, por exemplo, você está no escritório com uma colega de trabalho e ela vem até você e diz o seguinte: menina, eu fui promovida, você acredita? Aí você faz assim: ah, que bom, boa sorte, que ótimo. Ah, pintou uma inveja aí, hein? Olha, para você ser querida no ambiente de trabalho, é bom você rever os seus conceitos pessoais antes de qualquer coisa. Cada um tem seu momento de brilhar, cada um tem a sua hora de ser promovida, de conquistar o seu espaço. Então, vamos relaxar, tua colega foi promovida, torça realmente para que ela se dê bem, porque você ainda tem no seu time uma pessoa que te quer bem e que está um cargo acima de você. Não é bom isso? Outra coisa importante, não se usa o termo menina. Colega, pelo amor de Deus. Minha filha, você não acredita. Meu amor e minha querida. Isso tudo são termos populares. Não cai bem. Cuidado. Eu sei que cria uma intimidade, a tua melhor amiga do trabalho, mas tente ser uma referência. Vai ser mais bacana. Outra coisa. Se a pessoa disse que foi promovida, qual seria, a partir do momento que você já fez uma autorreflexão, que você decidiu ficar feliz, o que você tem que fazer? Que ótimo! Boa sorte para você. Você não precisa sorrir ardentemente. Ai, que ótimo! Você não precisa. Mas se você realmente acreditar e torcer por ela, a tua energia toda vai ser transferida e ela vai perceber. Então, essa veracidade é importante. Não existe um modelo, um protocolo a se seguir para ser querida e para demonstrar que você torce pela outra pessoa ou que você sente muito por uma coisa ruim que tenha acontecido com ela. Mas se você for verdadeira, você cumpre o seu papel. Como aumentar minha credibilidade em uma reunião? Primeira coisa é a organização das informações. Você realmente precisa estar preparado, isso é primordial. Você não precisa dominar o assunto, porque isso é quase impossível. Você precisa ter essas informações organizadas, preparado para intervenções, voltando sempre para aquele foco, para aquele ponto que você estava. Isso em primeiro lugar. A roupa é uma coisa extremamente importante também. Ela é uma extensão da linguagem corporal. Se você tiver uma reunião com um pessoal mais despojado e você não sabe onde você está indo, você vai ali, você faz uma escova, coloca, não é o teu estilo, mas você não sabe, você sabe que o pessoal é importante. Então você coloca aquele salto que você nunca colocou antes, ou aquele terno que já não é bem o teu tamanho, mas ele tem um corte muito sofisticado. Não funciona. Então você tem que saber aonde você vai e se adequar. É lógico que você tem o teu estilo pessoal. Você não vai se transformar da água para o vinho para se adequar a um cliente. Mas você tem ali no seu guarda-roupa uma gama que você dá uma jogadinha e se adequa melhor. Tá? Outra coisa importante é o tom de voz. Rapazes e moças, prestem bem atenção nisso, é muito sério. A credibilidade mora no grave. Tá? Olha só que interessante. Nossa, o nosso projeto é muito importante. Eu tenho certeza que vai ser útil para a sua empresa. Então você percebe que tem uma coisa meio metálica e aguda na minha voz. Isso, olha, isso é sério. A pessoa que ouve fala, será que eu vou aguentar essa reunião? Por quanto tempo eu vou segurar essa história? Certamente você vai aguentar, mas um pouquinho ansioso para que ela termine. Então, para quem tem a voz um pouquinho aguda, metálica, tudo bem, não se desespere, há solução. Você tem que usar o grave estrategicamente. Lógico que para isso existe o treino. A arquitetura da fala, um dos nossos cursos, trabalha diretamente esse ponto. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho a voz aguda. Nossa empresa trabalha com isso, isso, isso. Esse produto é extremamente importante para a sua empresa. Se você experimentar por uma semana, papapá, tenho certeza que vai fazer muita diferença. Percebe que eu faço o trabalho de ritmo.
Isso é brilhante. Você tendo, é lógico, esse exemplo não foi tão feliz porque eu fiz um agudo muito diferente da minha voz. Mas para as pessoas que têm um tom acima, vale conhecer essa técnica para trabalhar com ritmo, estrategicamente. Ou seja, o momento importante da informação, você vai usar o grave. Tá? Então, o momento importante está aqui, ele está cercado de 2 momentos agudos, para eu fortalecer esse momento importante. Espero que tenha ficado claro. Assim como as pessoas que têm a voz muito grave, imagina se eu falar o tempo todo assim, minha voz é grave. A TalkChic é uma empresa muito importante de comunicação verbal, ela oferece cursos, palestras e consultorias. Nós trabalhamos há 8 anos no mercado, eu tenho certeza que você vai se beneficiar com os nossos treinamentos. Percebe que fica monotônico e passa a ser cansativo também. Da mesma forma que a pessoa que fala suave o tempo todo, tudo isso faz com que eu perca o meu poder de encantamento. Então, para o caso da pessoa que tem a voz grave, eu vou usar o grave, minha zona de conforto no momento de credibilidade, e também vou usar agudo antes e depois para fortalecer a mensagem mais importante. Porque a forma de falar acaba materializando aquilo que você diz, tá? Eu não sei quem vem primeiro, se é a materialização ou se é o que você diz. Eu sei que os dois são importantíssimos. Essa união é um casamento feliz. Então, se eu materializo aquilo que eu digo, eu convenço, eu trabalho com a credibilidade, eu acredito no que eu falo. Como é que eu materializo? O meu corpo inteiro está junto. A minha mente, a minha forma de falar, tudo está levando a materializar aquilo que é dito. Por exemplo, o meu escritório é na Vila Olímpia. Eu posso fazer isso. O meu escritório é no Brooklyn. A minha mesa, ela é muito bonita. Ou senão, eu preciso consertar essa cadeira, ela tá meio manca. Ou senão, nossa, coitada da dona Joana, ela tá com um probleminha na coluna, tá meio torta. Percebe que quando eu faço isso, você enxerga a dona Joana, você cria uma dona Joana. Imagina a dona Joana meio torta. Agora, se eu digo, coitada da dona Joana, deixa eu fazer uma expressão, menos expressão. Coitada da dona Joana, ela tá meio torta, né? Nossa, é muito raso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Existe a necessidade de comprometer-se com o que se fala. Porque daí a pessoa se encanta, e quando ela se encanta, você está cumprindo a questão da credibilidade. Outra coisa importante é a face e coerência. Eu acabei de dizer, se eu me comprometo, a minha expressão facial vai junto. É maravilhoso encantar. Qual o medo? Por que esse medo das pessoas de se entregarem no momento da comunicação? Eu não estou sendo exagerada. Pelo contrário, eu estou sendo generosa. É importantíssimo, não custa nada. Vale experimentar. Se você estiver achando que está um pouco a mais, vai ajustando com o tempo, você vai chegar num ponto bacana. A veracidade, portanto, é extremamente importante. Em uma entrevista de emprego, qual a movimentação corporal permitida? Posso colocar os braços sobre a mesa? Você pode colocar os braços sobre a mesa. O que você não pode, em hipótese alguma, é cruzar as mãos. Mas, Estela, eu estou tão à vontade cruzando as mãos. É lógico, você está à vontade, você está se apoiando, você está se protegendo. Mas olha só, se você estiver na rua e você olhar aquela placa que tem aquele E com a linha diagonal, o que é que você lê? Não é permitido estacionar, certo? A gente tem na nossa vida alguns ícones que são facilmente traduzidos. Se você vai a uma igreja e você vê uma fervorosa ali, ajoelhada, o que ela está fazendo? Ela está rezando, ela está orando, geralmente pedindo por ajuda. Lógico que ela vai até a igreja agradecer, mas via de regra ela está pedindo ajuda. Se eu estiver diante de um entrevistador procurando emprego e eu cruzar as minhas mãos assim, o que quer dizer? Por favor, me dê esse emprego. E, na verdade, os papéis não devem ser colocados dessa forma. Você precisa sim do emprego, mas a empresa precisa do seu serviço. Você tem competência para oferecer alguma coisa de muito útil e importante e decisivo para aquela empresa. Então, se posicione como um ponto a favor, não como um produto comprável, nem vendável. Se valorize um pouquinho mais. Essa posição é uma posição subalterna, humilde demais.
Não é muito agradável ter diante de você uma pessoa humilde demais, ou se não bancando a humilde demais. Então, não cai bem. Lógico que você pode colocar a mão, partindo do princípio que a mesa está aqui, que você pode apoiar a mão, você pode deixar a sua mão apoiada. Uma coisa que você não deve fazer em hipótese alguma é a seguinte. Você está diante do seu entrevistador, existe uma mesa entre vocês, você fica muito próximo da beira da mesa já não é uma coisa muito boa. Fica, sei lá, mostra uma insegurança. Normalmente a gente não gruda na beira da mesa. Outra coisa ruim é ficar com a mão, uma vez você próximo à beira da mesa, ficar com a mão ou com as mãos apoiadas nas pernas. Por que não é legal? Primeiro que mostra dá uma sensação de impotência, de falta de ação. Outra coisa é que você deve sempre gesticular. Lógico que sem excessos, mas você deve materializar, como eu já disse várias vezes. Então, se você é destro, principalmente a mão direita livre. Nada de deixar a mão direita presa com uma caneta, com papel. Se você é destro, segure sempre com a mão esquerda e mantenha a mão direita livre para poder materializar, convencer e seduzir o outro. Ao invés de dizer exatamente o que você deve fazer, eu acho que vale mais dizer o que você não deve fazer. Então, se você estiver em mãos o currículo, nada de ficar usando o seu currículo como bengala, segurando ali em cima da mesa, tocando toda hora, puxando. Nada disso. Como eu acabei de dizer, mantenha a mão direita ou as duas mãos livres para poder materializar. Isso aqui é bengala, é covardia. A pessoa que está entrevistando percebe essa fragilidade. Assim como não segurar o currículo, não segurar a caneta o tempo todo. Algumas pessoas fazem uma coisa que eu não consigo, um dia eu vou conseguir, mas para fazer em casa ou quando eu estiver estudando. Ficam girando a caneta, é coisa assim, nossa, como eu sou ágil. Eu não tenho que mostrar isso dessa forma. Eu vou mostrar minha agilidade com a forma de pensar e com a rapidez de responder a pergunta feita. Esse negócio de segurar a caneta é bengalinha. Pior do que segurar somente a caneta é começar a fazer isso aqui enquanto a pessoa pergunta. Isso é péssimo. Isso aqui atrapalha o andamento natural da pessoa. Isso aqui afirma, eu já entendi o recado, dá para acelerar? Isso é uma pura falta de educação. Além de tudo, é um ruído sonoro. Não cai bem em situação nenhuma. Você está colocando isso como um adversário, porque esse som está concorrendo com a tua informação e com as suas informações gestuais, faciais e orais. O modo adequado de iniciar uma palestra e de aguardar antes de uma apresentação em público. Dirigir-se a um palco, a um público ou simplesmente à frente de uma plateia não é fácil. Eu sei bem disso. As mãos suam, a barriga gela, a boca seca e as pernas tremem. Comigo também é assim. A boa notícia é que é possível não deixar a ansiedade transparecer. Uma boa maneira é aprender a parar do jeito certo logo ao dar início à sua apresentação. Veja como os pés devem estar paralelos na mesma direção dos ossinhos dos quadris. As mãos podem estar à frente, unidas atrás do corpo ou suspensas no ar. Tudo depende da situação, do nível de formalidade que ela exige e do seu modo de ser. O modo errado de iniciar a palestra e de aguardar. Veja o outro lado. Muitas vezes, para afirmar sua masculinidade, certos homens abrem demais as pernas, afastando-as o máximo possível. Esta postura, além de desviar a atenção do público, pode passar uma mensagem equivocada. O jeito de parar que expressa elegância e autoconfiança. Imagine como se tivesse um fio no topo de sua cabeça, puxando para cima, alongando você o máximo possível. A postura que denota elegância pede quadris encaixados e tronco ereto de uma forma natural. A postura da vítima. Se você quer convencer alguém, use o corpo a seu favor. Fuja dos ombros caídos, da cabeça baixa e do olhar irrequieto. Não se apequene diante do outro. Ao contrário, cresça. Não se movimente como se quisesse se esconder.
os gestos proibidos em uma palestra. Existe uma seleção de gestos que eu costumo classificar como obscenos, preferidos de certos palestrantes, políticos e outros profissionais que se apresentam em público. E assim encerramos o primeiro volume desta coleção. Nele vimos como melhorar a linguagem corporal, principalmente nas situações profissionais. No próximo volume, veremos como aprimorar essa comunicação nos outros setores da vida. E se você quiser ir mais além, eu e minha equipe teremos o maior prazer em recebê-lo na Talk Chic 22. Sucesso em suas palestras, em seus negócios, nos fechamentos de contrato e em todos os sentidos da sua vida.